Anafilaxia é reação alérgica grave, de início abrupto e que pode levar ao óbito. Em um hospital da rede pública de Belo Horizonte, eu tive a oportunidade de ver este caso de alergia ao captopril. Geralmente, a reação do Zieca é do tipo que libera bradicinina, mas isso não afeta o tratamento, não é diferente da liberação de histamina, e nem tampouco é menos grave. Aqui a paciente compensou a obstrução das vias aéreas superiores com posicionamento sentada e com o tronco inclinado para a frente. Nesse caso, o envolvimento do trato respiratório induzindo asfixia pode ser responsável por 45 a 60% dos óbitos em anafilaxia. Mais tarde a gente fala sobre a conduta correta nesse caso. Estima-se que a anafilaxia tem uma prevalência de 2% e uma mortalidade de 2% entre os casos graves. A anafilaxia é uma desordem multissistêmica que pode causar manifestações na pele, aparelho respiratório, aparelho cardiovascular e trato gastrointestinal. Na pele, podemos observar prurido e rache, edema periorbitário ou de língua e lábios. No aparelho cardiovascular, podemos observar desde hipotensão arterial até síncope e colapso cardiovascular. No aparelho respiratório, observamos desde coriza até estridor laríngeo, tosse, broncoespasmo, dispneia e hipoxemia. E no trato gastrointestinal, observamos náusea, vômito, diarreia e dor abdominal. Mas atenção, em 20% dos casos, as manifestações cutâneas estão ausentes. Então, não é tão infrequente que ocorra reação anafilática sem nenhuma manifestação cutânea. Para diagnosticar a anafilaxia, a gente usa os critérios de Sampson. Dessa forma, um dos seguintes tem que estar presente. Então, número 1, um início agudo com envolvimento da pele, mucosa ou ambos, mais comprometimento respiratório ou hipotensão. Número 2, dois ou mais dos seguintes ocorrendo rapidamente após exposição ao alérgeno, que podem ser envolvimento da pele ou mucosa, comprometimento respiratório, hipotensão ou sintomas do trato gastrointestinal persistentes. E número 3, hipotensão arterial após alérgeno conhecido para o paciente. A rota da exposição ao antígeno, ela frequentemente determina o quão rapidamente o sintoma se manifesta. Então, a gente pode ver que a rota endovenosa é a mais perigosa e o início dos sintomas se dá em 5 minutos. A anafilaxia, ela classifica-se em imunológica e não imunológica. Quando imunológica, ela pode ser IgE dependente, como a maioria das reações alérgicas aos fármacos. Ela pode também ser IgE independente e acontecer por ativação de complemento, no caso C3 e C4, e um bom exemplo seria a alergia aos contrastes iodados. Mas ela ainda pode ser mediada também por IgG, que é a reação a IgG que causa a síndrome do homem vermelho. Na anafilaxia não imunológica, ocorre a degranulação abrupta de mastócitos e basófilos na ausência de imunoglobulinas. Na anestesia, as alergias graves acontecem principalmente em adultos durante a indução e elas são principalmente mediadas por IgE. No caso,
é possível fazer um diagnóstico laboratorial, mas é difícil fazer esse diagnóstico quando a gente está diante de uma anafilaxia, porque o correto seria um diagnóstico clínico imediato e um tratamento muito precoce. Então, esse é dos casos em que o tratamento precede a monitorização, às vezes, e também pode preceder os exames laboratoriais. Então, o que acontece é que o mastócito não ativado, ele passa a ser ativado, ele degranula e libera triptase, histamina, leucotrienos e fator de ativação plaquetário. No caso, a triptase e a histamina, elas podem ser dosadas e isso pode confirmar a anafilaxia, mas se elas forem dosadas e não estiverem aumentadas, não descarta a anafilaxia. De forma bastante interessante, a fisiopatologia do choque na anafilaxia, ela descreve redução do débito cardíaco, aumento de resistência vascular pulmonar e alteração do segmento ST, o que sugere que o choque da anafilaxia seja distributivo por vasoplegia, mas também cardiogênico em sua etiologia. Então, como dissemos, há um misto de componentes distributivos e cardiogênicos no choque da anafilaxia. Na literatura, há relatos de alergia até mesmo à prometazina, que é o Phenergan. Então, a gente encontra que qualquer substância pode deflagrar uma reação de hipersensibilidade suficientemente grave para resultar em anafilaxia. Os alimentos são a principal causa de anafilaxia fora do hospital. Felizmente, picadas de abelhas, vespas e marimbondos só evoluem para anafilaxia em 1% dos casos. Na anestesia, os principais alérgenos são os relaxantes musculares, antibióticos e alergia ao látex. Então, na consulta pré-anestésica, o anestesista tem por hábito sempre investigar alergia alimentar. Por quê? Alergia a frutos do mar dá uma alergia cruzada à protamina. E alergia a banana, kiwi, abacate e figo pode ser um indício de alergia ao látex. Na verdade, qualquer medicação, por qualquer via, seja ela endovenosa, subcutânea, inalatória, retal, tópica ou intraarticular, pode causar reação alérgica. De 6 a 27% das anafilaxias vão permanecer sem que o agente causal seja identificado e, portanto, serão chamadas de idiopáticas. Isto não é muito bom para o paciente, que não vai poder ter nenhum relatório, nenhuma ideia de qual é o alérgeno responsável por sua reação alérgica. Na anafilaxia, são associados a uma maior gravidade casos que ocorrem nos extremos de idade, em pacientes que já têm asma brônquica ou doença cardiovascular ou respiratória crônica, em pacientes com atopia ou com mastocitose. E além desses fatores, há também o caso do uso de bloqueadores beta-adrenérgicos e inibidores da enzima de conversão da angiotensina, que podem agravar a anafilaxia. Então, como que a anafilaxia deve ser abordada? A gente vai usar os critérios de Simpson para diagnóstico, vai pedir ajuda e remover o agente causal, se possível. Quando apropriado, a gente vai iniciar imediatamente manobras de ressuscitação cardiopulmonar. Se não, a gente segue o ABCDE do suporte de vida. Pode posicionar o paciente em posição supina e com elevação de membros inferiores, a não ser que
haja algum comprometimento de vias aéreas que contraindique este posicionamento, como é o caso da minha paciente que eu mencionei no início. Então, na primeira linha de tratamento, a gente observa aqui a adrenalina. A adrenalina é responsável pelo tratamento da anafilaxia e só ela reduz a incidência de óbitos. E para fazê-lo, ela tem que ser administrada precocemente. Então, na verdade, ela pode ser iniciada quando não há acesso venoso por via intramuscular, é administrado meio miligrama intramuscular no terço médio da coxa e 0,1 miligrama por quilo, máximo de meio miligrama na criança. Geralmente é feita venóclise com um catéter venoso calibroso e oxigênio é administrado em alto fluxo por máscara facial. Inicia-se uma infusão rápida de salina isotônica, que pode ser 20 ml por quilo em criança e de 500 a 1000 ml em adultos. E daí, a adrenalina pode ser administrada por via endovenosa, especialmente se não houve resposta com a via intramuscular. Então, a adrenalina 1/10.000, ela é administrada por via EV de 50 a 200 microgramas por via EV. Se houver resistência à adrenalina, a vasopressina pode ser considerada para o tratamento e o glucagon deve ser usado se o paciente estiver em uso de beta-bloqueador. Corticoides, antihistamínicos H1 e H2 e broncodilatadores fazem parte da segunda linha de tratamento e nunca devem ser administrados antes da administração de adrenalina. Além disso, esse paciente deve ser observado em CTI por causa de uma evolução que eu vou explicar daqui a pouco, que é a evolução bifásica. E quando ele for receber alta, a adrenalina autoinjetável e corticoides devem ser prescritos e deve ser indicada uma consulta com o alergista. Na anafilaxia, nós devemos checar rápido e precocemente, nesta ordem, as vias aéreas, a ventilação e a circulação. E a intubação orotraqueal deve ser considerada se o paciente apresentar dificuldade respiratória, alteração do estado mental ou uma obstrução progressiva das vias aéreas. Então, acho que nós concordamos na conduta dessa paciente. Essa paciente ela não pode ser colocada em posição supina, porque ela vai asfixiar com a própria língua dela. E essa via aérea aqui, ela deve ser tratada de forma a fazer uma intubação fibrobroncoscópica nasal, ou a gente deve se preparar para uma crico de urgência. Então, seria uma opção para a gente uma intubação com fibra ótica, porém não nessa posição supina, na posição assentada, ou uma cricotireotomia de emergência, porque quando colocasse em posição supina, ela entraria em asfixia. Se é um caso em que o paciente está bem, a gente sempre deve monitorizar o paciente assim que houver uma chance, com eletrocardiograma contínuo, a PA não invasiva a cada 5 minutos, mas se houver colapso cardiovascular, deve ser monitorizada a pressão intraarterial. A venóclise deve ser feita com gelco 16 ou 18G e deve ser administrada solução salina isotônica. Acredita-se que até 35% do volume sanguíneo circulante extravase para os tecidos intersticiais nos primeiros 10 minutos de anafilaxia. Por isso é que, para evitar o colapso cardiovascular, adota-se a posição supina com membros inferiores elevados, mas ela não deve ser feita sem consideração a respeito das vias aéreas.
A adrenalina é o tratamento de escolha, deve ser administrado assim que o diagnóstico for suspeitado, e a falta ou atraso na administração da adrenalina contribui para a maioria dos óbitos por anafilaxia. A adrenalina, ela tanto reduz a vasodilatação excessiva, quanto diminui por causa disso o angioedema. Ela tem efeito cronotrópico e inotrópico positivos, promove broncodilatação e reduz a liberação de triptase pelos mastócitos. Então, geralmente, se não há veia pega, a adrenalina ela pode ser feita por via intramuscular e pode ser repetida uma segunda dose em 5 a 15 minutos. Com relação aos antihistamínicos, são administrados tanto antihistamínicos H1 quanto antihistamínicos H2. Isso é porque a histamina, na verdade, ela tem 4 receptores, mas o H2 modula o H1, então não é suficiente que a gente faça só bloqueio com difenidramina de H1, a gente precisa usar também a ranitidina para bloquear H2. Então, usamos difenidramina, 25 a 50 miligramas EV, ou ranitidina, uma ampola EV bastante lenta. Em substituição à difenidramina, a gente pode usar prometazina, só convém lembrar que o uso da prometazina é intramuscular. Então, como tratamento complementar na anafilaxia unifásica, a gente pode usar também os corticoides, pode ser usada metilprednisolona 1 a 2 miligramas por quilo, ou hidrocortisona 200 miligramas EV, e se houver um broncoespasmo muito refratário, também pode ser usado salbutamol. No tratamento da anafilaxia refratária, a hipotensão arterial, ela pode e deve ser tratada com vasopressina. As bradiarritmias graves exigem o uso de marca-passo, e o glucagon 1 a 5 miligramas EV deve ser usado em pacientes que recebem bloqueadores beta-2. Ele desocupa o receptor beta-2 e tem efeito inotrópico e cronotrópico positivos diretos. Após uma reação anafilática ou em paciente sabidamente alérgico, por exemplo, à picada de insetos, convém aconselhar o paciente a adquirir adrenalina autoinjetável. Geralmente esses frascos têm adrenalina na dosagem de 0,15 miligramas para criança, 0,3 miligramas para o adulto, que pode necessitar 2 frascos. Estas são as nossas referências. Até a próxima!